E agora a gente continua falando do cenário internacional, mas trazendo informações em torno da Venezuela. Entre os registros de hoje, temos a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que o governo está trabalhando com a líder interina da Venezuela, a Delcy Rodrigues, e que estaria aberto a se encontrar com ela. Ele que disse, abre aspas, a Venezuela está indo bem, estamos trabalhando muito com a liderança. Isso no avião, Trump disse quando estava voltando da Flórida para Washington. Ele chegou a ser questionado se planejava se encontrar com Delcy, então, que era vice, a gente lembra, de Nicolás Maduro, e ele, então, trouxe a informação de que em algum momento ele estará tendo esse encontro com Delcy Rodrigues. A gente já está em contato aqui agora também com o professor Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV, para entrar em mais esse assunto internacional importante, em mais essa semana de embates e incertezas em torno do futuro da Venezuela, né, professor? Um bom dia, obrigada pela presença com a gente por aqui. O que podemos esperar do avanço dessa proximidade de Trump com Delcy, que está ali, de certa forma, tentando se equilibrar entre não desagradar o regime em si, mas fazer essa interlocução com os Estados Unidos? O que a gente pode esperar para essa semana? Bom dia. Bem, em primeiro lugar, muito bom dia, obrigado pelo convite. Nós temos aqui o Trump tentando, como ele disse, governar a Venezuela indiretamente, né? Ele não chegou a mencionar a palavra indiretamente, né? Sugeriu ali no início que haveria um governo dos Estados Unidos, mas Delcy demonstra-se ali, até como parte da imprensa internacional já mencionou, disposta a fazer negócios com Trump em nome da sobrevivência do regime. Quais seriam esses negócios? Eu vejo aí duas pautas prioritárias para eles se entenderem. Nós teríamos ali, em primeiro lugar, a questão do petróleo, né? Que Trump pode enfrentar, ironicamente, mais problemas por parte dos capitalistas americanos que não querem investir ali na Venezuela, estão muito relutantes. A própria ExxonMobil, uma das grandes empresas americanas, já demonstrou ali que não vai seguir Trump. Trump, segundo a imprensa internacional, teria aí, de fato, sinalizado que vai avançar ali sobre a Venezuela sem a ExxonMobil. Então, já é uma baixa importante do lado americano. Mas do lado chavista, não parece haver ali por parte de Delcy pudor algum em tentar adaptar o regime, desde que questões cruciais como o próprio controle, a administração, os negócios paralelos, que inclusive envolvem as Forças Armadas, segundo as melhores fontes, as melhores evidências, em atividades como tráfico de drogas, segundo Trump, foi essa a razão pela qual Maduro foi capturado. E a outra pauta, me parece, refere-se justamente ao alinhamento da Venezuela a inimigos americanos, e aí entram duas categorias: as grandes potências que disputam com Trump aí um espaço de primazia global, mantendo as suas zonas de influência, ou seja, Rússia e China, mas também me parece que algo deve ser discutido em torno da questão de Cuba. O próprio Trump sinalizou aí no fim de semana, nunca se sabe até que ponto que ele está falando a sério ou não, nesse estilo aí de comunicação direta do Trump, que beira o absurdo, mas ele sugeriu que Marco Rubio, seu secretário de Estado, cujos ancestrais são cubanos, pode ser o próximo presidente de Cuba, sinalizando aí por uma intervenção, ainda não se sabe de qual forma, mas que passa aí necessariamente, ao meu ver, pelo fim definitivo de toda e qualquer ajuda que o regime chavista, o regime de Maduro, possa dar, o antigo regime de Maduro, ainda aí chavista, né, em referência ao fundador dessa forma de autoritarismo de esquerda que é o Hugo Chávez, já falecido há mais de uma década, parar, né, de enviar a Venezuela, parar de enviar ali petróleo e qualquer tipo de ajuda para Cuba. Então, me parece que serão esses os dois pontos que devem ser alinhados, e Delcy Rodrigues já demonstrou aí estar disposta a fazer o que for necessário para assegurar, pelo menos por hora, a sobrevivência da estrutura do regime chavista. Vinícius, bom dia, obrigado aqui pela presença. Depois da ação militar, da operação do bombardeio norte-americano sobre Caracas, a presidente do México, a Claudia Sheinbaum, ela disse que, é claro que ia ficar evidente que com o bloqueio americano de petróleo da Venezuela para Cuba, o México se tornaria um fornecedor importante
e inclusive tem registro de petroleiros mexicanos chegando à ilha para suprir a ilha de petróleo com isso. Você acha que diante desse discurso de Trump aprofundando, né, ameaçando a ilha, ele vai tentar sancionar os países que tentarem comercializar com a ilha, no caso petróleo ou outros gêneros como o México, ou ele não vai se meter nisso, vai só bloquear o que vem da Venezuela? Acredito, Sakamoto, que o Trump está sim disposto, pelo menos quando o assunto são países do continente americano, ou seja, o hemisfério ocidental, que ele já deixou claro, é o quintal dos Estados Unidos, né? O Casa Branca fez uma publicação, "This is our hemisphere", este é nosso hemisfério. Então, não me surpreenderei, Sakamoto, se houver sanções contra o México e até algo que é pior, que seria justamente fustigar o México, emparedar Sheinbaum em função do narcotráfico, que é uma realidade ali no México, que, porém, também depende ali do alto consumo, da alta demanda do outro lado da fronteira ao norte, ou seja, dos próprios americanos que consomem drogas ilícitas, porque Trump ele já fez ali uma sinalização de que pode bombardear estruturas de cartéis localizados no México. Então, acho que tem aí dois grandes riscos para o México e, portanto, para a América Latina como um todo, e não apenas Cuba, Venezuela, os países diretamente envolvidos nessa questão, que é justamente a aplicação de sanções, o que pioraria a relação com o México, e aí seria um segundo cenário ainda mais complicado, e uma ação militar, ainda que enfrentando apenas narcotraficantes ou supostos narcotraficantes. É importante aí sempre pensar que toda essa história de ataques cirúrgicos, né, como teriam sido feitos na própria Venezuela e no mar territorial colombiano, é a versão americana que não pode aí ser bem verificada. No caso disso ser aplicado ao México em território mexicano, em terra mexicana, seria aí de fato um retorno definitivo a política do século XIX, em que os Estados Unidos não somente tomaram território mexicano, né, ali na sua expansão para o oeste, mas também chegaram a ocupar partes dos territórios que hoje estão sob soberania mexicana. Então o risco é bastante elevado e deve durar enquanto Trump não for emparedado pela população americana nas eleições de novembro de 2026, deste ano, portanto, em que Trump tem ali muito medo de que os democratas, retomando o Congresso, principalmente a Casa dos Representantes, possam levá-lo a enfrentar mais um processo de impeachment, como ocorreu de maneira bem sucedida ali no seu primeiro mandato. Professor, o senhor bem trouxe o exemplo das publicações desse fim de semana de Trump relacionado a Cuba, aquele tom dele que a gente já bem conhece, de ironia, ele tendo republicado, inclusive, uma publicação que sugeria o Marco Rubio como presidente de Cuba. A gente teve outra publicação também esse fim de semana que eu queria a sua análise, que era de Trump nas redes sociais, trazendo uma imagem que ele aparece como presidente interino da Venezuela. Essa imagem simulando a página do Wikipedia, com as datas e cargos supostamente atribuídos a ele. Essa montagem diz que Trump está na presidência, então, interina da Venezuela desde janeiro de 2026, que quem está no comando da Venezuela, no entanto, a gente sabe no momento é a Delcy Rodrigues, vice-presidente. Então, queria te ouvir aqui sobre mais essa de Donald Trump, professor, mas a gente reunindo como o tom do fim de semana aqui, porque a gente continua com as incertezas, mas continua, de certa forma, com esse deboche que o senhor disse, que só lá nas eleições a gente vai ter, de certa forma, algum confrontamento de Trump no tom dele. Mas que imagem que fica nesse momento para a gente trazer a situação? Nós temos aqui os Estados Unidos e Trump, portanto, sem limites. É um claro retorno, como estava falando na resposta anterior, ao imperialismo ali do século XIX, caracterizado não apenas por intervenções de modo a favorecer um grupo político ou outro, como foi em boa parte da Guerra Fria, como, por exemplo, nos movimentos que levaram aqui a ditadura militar no Brasil, a ditadura de Pinochet no Chile, entre outros regimes autoritários, mas envolve o quê? O controle completo da soberania de outros países. No caso da Venezuela, sem dúvida, Delcy Rodrigues é a presidente
de júri, né? Ou seja, juridicamente, porque ela ocupa ali a linha sucessória e na ausência de Maduro ela assume o posto. Mas, de fato, quem parece estar dando todas as cartas, pelo menos quando o assunto são as relações exteriores da Venezuela, com reverberações significativas no campo interno da política venezuelana, é Donald Trump, por meio do aparato diplomático e militar norte-americano. Então, Trump, em função da operação de Maduro, né, para capturar Maduro, para sequestrá-lo, para aprisioná-lo e levá-lo a julgamento nos Estados Unidos, ter sido bem sucedida, parece que ele elevou ali o moral dele a um ponto que beira, né, para ser minimamente aqui elegante, a arrogância. E, claro, isso é problemático porque ele já demonstrou ali não ter nenhum pudor nas relações exteriores dos Estados Unidos, não seguia por nenhum valor, diferentemente do que, segundo os analistas, quase que um consenso na literatura, republicanos tradicionais, neoconservadores e democratas mais liberais faziam, mas mantendo ali, claro, os objetivos de domínio dos Estados Unidos, mas com o mínimo do que de fachada, né, no campo das ideias. Para Trump, aqui nós temos apenas uma realidade nua e crua, em que o que importa não é sequer o interesse americano, não é sequer o interesse da população americana e das empresas americanas, mas parece ser apenas a sua própria ambição de entrar para a história como uma espécie de conquistador de novos territórios, o estabelecimento de um império de fato em que nós temos Estado cliente, que é o caso hoje da Venezuela, que na prática virou um protetorado sem independência, soberania de fato para conduzir suas relações internacionais e que pode também repercutir ali no caso de uma eventual tomada ou conquista da Groenlândia, que é importante lembrar que voltou aí ao centro das discussões justamente em função desse empoderamento que Trump claramente sentiu em função do sucesso da operação para capturar Maduro na Venezuela. Nício, tem um ponto, você falando do Marco Rubio, a gente lembrando essa história de que o Trump ironizou e falou que o Marco Rubio seria um bom presidente de Cuba. O desejo do Rubio é ser presidente de um lugar 150 quilômetros acima, né? Ele quer, o desejo dele é ser presidente dos Estados Unidos, suceder o próprio Trump, né? Briga com o Vance, tem outras pessoas que podem, na verdade, seguir. Porque o Trump, em tese, ele não pode, pela Constituição, ele não pode concorrer de novo, né? Então, e aí eu queria colocar essa brincadeira do Trump, na sua avaliação de colocar o Rubio como presidente de Cuba, né? Como é que você vê as chances do Rubio como, a partir dessas ações militares, né, e a partir dessas operações, que inclusive servem como uma excelente cortina de fumaça, os problemas com relação ao ICE, com relação ao Epstein Files e tudo isso mais, mas como é que você vê a chance do Rubio? Você vê ela crescendo para a sucessão de Trump ou ainda é cedo para poder análise desse sentido? Me parece, Sakamoto, que o Trump e o movimento MAGA, a raiz desse movimento, jamais dará espaço para Marco Rubio por uma questão racial. O Rubio, ele é latino, e aqui não estou endossando nenhuma classificação racial, todas elas são construções sociais. Mas é importante, Sakamoto, lembrar que qual é o fundamento, em última instância, das ações do Trump? É uma ideia de supremacia, sendo bem explícito aqui, branca, uma ideia de uma supremacia anglo-saxã, WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant, ou seja, branco, anglo-saxão e protestante, que é a raiz nessa narrativa racializada de construção nacional dos Estados Unidos, que os levou, por exemplo, a sempre se sentirem superiores aos povos latino-americanos, mestiços, ibéricos, não brancos, e, portanto, indignos de terem relações em pé de igualdade com ali a elite que comanda os Estados Unidos desde a sua origem, ou a exceção talvez ali do período de Barack Obama e dos últimos anos em que procurou-se haver ali ter mais diversidade na liderança dos Estados Unidos. Muitos eu sei que podem duvidar dessa lógica racista que governa Trump, porque ele está se demonstrando ser muito pragmático. Mas o que fundamenta ali, em última instância, a presidência do Trump é essa ambição imperialista que pode ser, sim, justificada do ponto de vista econômico, conquista de novos recursos, mas, em última instância, só se sustenta em função dessa narrativa de superioridade racial.
uma publicação internacional nesse fim de semana, aí nos últimos dias, voltou a colocar ali que a questão do Trump, crucial, é o white man's burden, ou seja, o fardo do homem branco, que é uma referência a essa ideia de que caberiam justamente a homens apenas, não mulheres, de origem branca, branco aqui entendido como os europeus do norte, do qual ali descendem parte significativa da elite americana. Trump, inclusive, se enquadra nessa narrativa ali com ancestrais da Escócia, com ancestrais da Alemanha, e nós temos aqui, portanto, o caldo perfeito de retorno ao século XIX, que relega a um segundo plano alguém como Rubio, e isso, não por coincidência, pode estar por trás aí dessa sugestão. Olha, Rubio, no fundo, você só serve para os meus propósitos de política externa, você não serve para governar os Estados Unidos, entre aspas, aqui, puros, e você vai ser aí apenas um enviado nosso para governar a terra dos seus ancestrais. O discurso racializado e racista de Trump fica muito evidente nessa suposta brincadeira de indicar Rubio como o futuro presidente de Cuba.